Olá pessoal, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu sou o missionário Luiz Pavan e nós vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. Eu vou compartilhar também nas outras páginas que eu tenho a nossa live para que mais pessoas possam nos acompanhar nessa noite em nome do Senhor. E eu creio que Deus há de abençoar todos que meditarem comigo com fé e que confiarem no poder de Deus. Uma das coisas mais importantes que nós devemos fazer é acreditar na palavra de Deus e confiar que Deus há de operar em nossa vida e verdadeiramente o Senhor Deus há de operar em nosso favor. Então, se você tem a Bíblia próxima aí de você, você pode preparar a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 14. Nós vamos meditar na sequência e Deus há de abençoar grandemente a vida de todos com um entendimento precioso. Gente, é muito importante que você venha meditar nessa palavra, você venha ter entendimento espiritual acerca do que Deus ele deseja falar conosco nessa noite. É algo muito importante para a tua vida espiritual e vai lhe dar entendimento precioso acerca de um propósito para a nossa vida. Entender uma coisa importante, aonde Deus ele é amor. Então, se nós verdadeiramente desejarmos servir a Deus, nós devemos entender essas verdades espirituais. A primeira delas é que Deus é amor. Ou seja, se nós quisermos ser abençoados por Deus, nós devemos ter essa consciência em nós, aonde Deus é amor e Ele verdadeiramente vai nos abençoar. Mas um detalhe, nós devemos proceder segundo a palavra de Deus. Caso contrário, meu irmão, vai dar tudo errado na nossa vida, nós não seremos bem-sucedidos nas coisas que nós fizemos e você pode ter certeza de uma coisa. Para Deus operar em nós, para Deus operar em nossa vida, nós precisamos estar verdadeiramente focados na palavra de Deus e sermos obedientes aos mandamentos do Senhor. Por isso, hoje nós vamos meditar nessa palavra e Deus vai lhe dar entendimento, vai lhe dar conhecimento espiritual e eu creio que vai abençoar muito a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo, ok? Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Então prepara a sua Bíblia aí e Deus vai abençoar com certeza a sua vida em nome do Senhor Jesus. Nós cremos no poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, mas depende muito de nós também. Depende de nós assumirmos posição na palavra de Deus, uma coisa importante. Partindo do princípio onde Deus é amor, nós temos que cultivar amor no nosso coração e o amor de Deus, ele não é um amor que se limita somente à nossa família ou a pessoas que nos amam. Mas o amor de Deus que nós devemos ter no nosso coração é um amor incondicional, aonde nós amamos os nossos inimigos, oramos pelos que nos perseguem, abençoamos e não amaldiçoamos o ser humano. Porque a Bíblia também diz que com a mesma boca que nós glorificamos a Deus, não podemos amaldiçoar o homem que é a imagem e a semelhança de Deus. Daí que é tão importante você confiar e você acreditar naquilo que Deus ele tem mostrado para nós através da Escritura. Para quê? Para que nós possamos ser bem-sucedidos em todos os nossos feitos. Capítulo 6, versículo 14. Prepara aí a sua Bíblia, nós já vamos meditar na sequência em nome do Senhor Jesus e com certeza Deus há de abençoar. Compartilha também essa live aí com os teus amigos, com pessoas que você deseja abençoar, pessoas que você ama, pessoas que você diz, olha, missionário, eu gostaria que esse familiar tivesse esse entendimento. E aí é muito importante então que você faça isso, que você compartilhe com as pessoas que você, digamos, identifica que estão vivendo exatamente esse problema espiritual, ok? E aí eu tenho certeza de uma coisa, mais de 90% das pessoas, elas precisam ouvir, porque disso depende a nossa vida espiritual, depende a nossa vida em todas as áreas. Por isso é tão importante que você venha compreender a necessidade não só de você ouvir, mas você também compartilhar com os teus amigos, conhecidos, pessoas que você ama, enfim, pessoas que você deseja abençoar espiritualmente em nome do Senhor Jesus. E uma coisa importante, pessoal, a nossa vida ela é regida pelo mundo espiritual.
Nós não podemos fugir da realidade dos fatos. Nós mesmos somos um espírito, eu sempre falo isso. Somos um espírito, temos uma alma. Então, partindo do princípio onde Deus mesmo, ele é espírito, nós devemos entender que nós também precisamos ser espirituais para daí sim Deus nos abençoar em todas as coisas. E aí entra a questão, Deus é amor. E aí que nós vamos meditar nessa noite algo que é muito importante para a nossa vida, crescimento espiritual, e Deus vai abençoar você de uma forma extraordinária em nome do Senhor Jesus Cristo, ok? Mateus capítulo 6, versículo 14, só vou compartilhar aqui na outra página que eu tenho e já vamos meditar em nome do Senhor Jesus. Então eu gostaria que você preparasse aí a sua Bíblia e depois nós vamos entrar também em Gálatas 5, 6 e Colossenses, depois nós vamos meditar também. Por isso, gente, fica ligado comigo aí, Deus vai te abençoar grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio nisso, creio no poder de Deus, eu sei que o nosso Deus é poderoso para operar muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu estou simultaneamente aqui pelo celular e também pelo Note para compartilhar com mais pessoas. Agora vou entrar também ao vivo, né, no grupo de oração, para que as pessoas do grupo de oração que nós temos no Facebook, que são mais de 5.000 pessoas, também possam nos acompanhar nessa noite e com certeza Deus vai abençoar todos em nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 14 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. O Senhor Jesus, ele dá uma declaração para quem? Para os discípulos, para a igreja e para nós nesse tempo presente. Ou seja, a palavra de Deus, ela é atual, não é algo do passado. Porque olha só o que Jesus está dizendo. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E aí o Senhor Jesus, ele se aprofunda no assunto no versículo 15. E aí ele diz: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Sabe o que Deus me levou a entender nesse texto? Primeiro, num primeiro momento, o Senhor Jesus está falando de quem? De seres humanos que pecam contra seres humanos. Seres humanos que ofendem seres humanos. E num segundo, se você observar, é clara a palavra, ele está falando das ofensas dos homens contra Deus. Então, aí Jesus ele faz um paralelo entre o perdão que nós devemos liberar para o ser humano e o perdão que daí Deus vai liberar para nós. Aí entra um detalhe, gente. Deus só vai nos perdoar mediante o nosso perdão. A Bíblia diz que aquilo que o homem planta, ele colhe. Gente, é muito sério. Por isso, entenda essa verdade espiritual. É muito sério. Mas é muito séria essa palavra. E eu quero que você entenda essa verdade hoje, para que você possa se desvencilhar dos ataques do diabo, das prisões espirituais, aonde Satanás mantém muitas pessoas presas. Ok? Um abração aí para as pessoas que estão ligadas conosco. A Irene está ligada conosco, também a irmã Vera aí de Gramado. O Rui também entrou há pouco aí. Deus abençoe, Rui. Um grande abraço em nome do Senhor Jesus. E tome posse das bênçãos em nome de Jesus Cristo. Agora entrei também no meu grupo de oração para que mais pessoas possam meditar conosco nessa noite. Então, o que nós temos meditado? Mateus capítulo 6, ele faz uma afirmação. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E aí no versículo 15 o Senhor Jesus explica o que é isso. E aí ele diz: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então o que o Senhor Jesus está fazendo é um paralelo entre o pecado que os homens cometem contra nós, ou nós contra os seres humanos, e o pecado que todos os homens cometem contra Deus. Por isso entenda uma coisa, Deus ele vai agir em meu favor, em teu favor, em muitos momentos nós agimos com relação ao nosso próximo, o nosso irmão em Cristo, o nosso vizinho, o nosso familiar e por aí afora vai.
Porque a oração do Pai Nosso, mesmo o Senhor Jesus diz, perdoa as nossas ofensas como nós temos perdoado aos nossos devedores, aos que nos ofenderam. Então, da mesma forma como eu perdoo, eu serei perdoado por Deus. Por isso, gente, abra teus olhos para um fato. É muito importante que você entenda a palavra de hoje para que você não fique enredado e preso espiritualmente nas garras de Satanás. O diabo, ele cria problema, ele cria briga, ele cria discórdia, ele cria todo tipo de guerra, briga entre seres humanos. E a Bíblia Sagrada também é muito clara lá em Efésios capítulo 6:10, ali diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Isso significa que nós não temos que lutar contra seres humanos, mas temos que perdoar seres humanos. Eu tenho dito para a igreja, para os irmãos que têm ido nos nossos cultos, duas coisas nós temos que ter no nosso coração: o amor incondicional de Deus e o perdão incondicional também, que é da parte de Deus. Essas duas coisas, esse dom que é o amor, sabe, o dom de Deus, o Deus é amor, e o fruto, melhor dizendo, do Espírito Santo é o amor. Então, a partir do momento que nós temos um Deus que é amor, presta atenção, Pai, o nosso Deus é amor, e o Senhor Jesus é amor, e Ele é o Criador da fé, o autor e o consumador da fé. Você pode ter certeza de uma coisa: a fé vai operar por amor, conforme diz Gálatas capítulo 5, versículo 6. Abre rapidinho aí Gálatas 5, 6. E você vai entender algo que é muito importante, ok? Então o que nós temos, vou dar um segundinho para você encontrar, Gálatas capítulo 5, versículo 6, vai encontrando aí. Enquanto você vai achando aí, eu quero voltar a meditar em Mateus 6, 14 e 15, que é o início da nossa mensagem. Eu quero que você guarde, mas olha, anote esses 3 versículos e medite muito neles, porque em Mateus capítulo 6, 14 e 15, o Senhor Jesus está fazendo um paralelo entre o pecado de homens que cometem contra nós, ofensas de seres humanos contra nós, e que nós temos o dever de perdoar as ofensas dos homens. Para quê? Para que Deus perdoe as nossas ofensas que cometemos contra Ele. Gente, é muito sério. Por isso, entenda uma verdade: se você não perdoar, você não é perdoado. E aí que está o problema. A fé, ela tem um vínculo com o amor. Olha só o que diz Gálatas 5,6, gente. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Gente, olha que forte isso, gente. Forte. A fé que opera por amor. Você entende a minha linguagem? Você consegue compreender a linguagem da fé? Por isso o Senhor Jesus está advertindo lá em Mateus 6, 14 e 15, que se nós não perdoarmos aos homens as ofensas deles para conosco, Deus não vai perdoar as nossas. Fica isso? Perdição, derrota, fracasso, todo tipo de situação. Por isso, o diabo ele cria situações entre seres humanos para que ambos fiquem presos espiritualmente nas garras de Satanás. É muito importante que você venha liberar perdão incondicionalmente para quem quer que seja. Para quê? Para que o verdadeiro amor de Deus, que é o amor também incondicional, habite em você. Com qual propósito? Para você ter uma fé viva e operante. O que diz Gálatas 5,6, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Você entende o que Jesus falou? Ele está dizendo que a fé bíblica, a fé que Ele nos dá, ela só vai operar por amor. E aí entra um detalhe: se em nós tivermos sentimentos que são contrários ao amor, contra qualquer ser humano que seja,
nós vamos ficar impossibilitados de receber os milagres que nós almejamos alcançar pela fé em nome do Senhor Jesus. Gente, a nossa oração fica como que morta espiritualmente. Vai bater no teto e vai voltar. Não vai ter resposta de Deus. Outra coisa, se o casal, a Bíblia diz, se o homem e a mulher estiverem brigados, não adianta nem orar que Deus não vai responder. Enquanto não houver o acerto, por quê? Porque os dois são ambos uma só carne. Então evita de você ter primeiro contendas, você ter guerras, batalhas, brigas com seres humanos, por quê? Porque isso vai gerar em você sentimentos que são contrários a Deus, que são sentimentos do inferno, e é o diabo que faz seres humanos brigarem. Com qual propósito? Para que ambos, pela mágoa, ressentimento, ódio e sei lá mais o que, fiquem presos espiritualmente nas garras de Satanás. E um detalhe, não tendo amor no coração para com todos os seres humanos, nós não temos uma fé viva e operante, porque diante de Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem poder algum, mas a fé que opera por amor. Diga, a fé opera por amor. Diga, eu preciso amar incondicionalmente. Por isso, pessoal. Ou melhor, por isso que o Senhor Jesus é o nosso modelo de fé. Ele foi espancado, arrancaram a barba dele, neles bufetearam ele, pregaram ele por fim numa cruz, arrebentaram com ele, mataram ele na cruz, mas antes de morrer ele disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Aí entra um detalhe, gente. Quantas vezes eu ouço as pessoas dizer, não, porque eu sou de Deus, mas aí guarda a mágoa do irmão em Cristo, guarda a mágoa do pastor, guarda a mágoa do vizinho, da vizinha. Se é irmão em Cristo mesmo, se você é, então perdoa. Ontem eu preguei em Farroupilha e disse, irmãos, se algum dia eu ofendi você, eu não tenho problema nenhum em pedir perdão para ninguém, e tampouco em perdoar quem quer que seja. Não tenho problema nenhum com isso. Mas e você que diz que é de Deus e talvez esteja magoado com o pastor, você consegue perdoar o pastor? Pensa nisso. E você que diz que é de Deus, está magoado com o irmão em Cristo, com o obreiro da tua igreja aí, né? Você consegue perdoar essa pessoa? Não, missionário. Então você ainda não é de Cristo. Porque quem é de Cristo perdoa incondicionalmente em todo tempo. Por isso você precisa ter esse sentimento chamado amor, que não é um amor, mas é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor. E esse amor vai trazer paz, longanimidade, fidelidade, mansidão, temperança, domínio próprio. E são os frutos do Espírito Santo, 9 frutos. Por isso, gente, é muito importante você ver entender. O Senhor Jesus, ele fala em Mateus 6,14, porque se perdoares aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, aí ele está falando primeiro entre ofensa entre seres humanos, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Que ofensas? As que nós cometemos contra Deus. O apóstolo João diz, aquele que não diz que não tem pecado é mentiroso. Irmão, nós estamos no mundo de pecado, não que a gente no adultério, na fornicação, na mentira, no engano, no roubo, na trapaça, pecados que são para a morte, na bebedeira, nos vícios. Não, mas nós, pelo fato de sermos mortais, nós estamos no mundo que é tomado pelo pecado. E diariamente nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós pecamos por palavras, podemos pecar por atitudes, por gestos, né? Pecamos, somos falhos, seres humanos, ninguém é perfeito aqui. Agora um detalhe importante, Deus nos lava no sangue dele. Agora aí entra um detalhe, e quando alguém peca contra nós, o que nós fizemos? Nós liberamos o perdão ou retemos o perdão e achamos que vamos ser salvos? Gente, o ato de reter o perdão para com um ser humano, seja quem quer que seja, vai te amarrar espiritualmente, vai impedir de você ter uma fé viva e eficaz. Você pode ter certeza disso, porque em Gálatas 5:6 o apóstolo Paulo ele diz:
Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Virtude é poder. Mas sim, que opera por amor. A fé que opera por amor tem poder. Por isso, uma coisa que eu cultivo em mim, sabe o que é? Amor e perdão. Amor para quê? Para amar incondicionalmente o ser humano. E perdão, para estar pronto para perdoar todos que me ofendem. Você tem que cultivar isso. E para terminar e a gente orar, Colossenses capítulo 3, versículo 14. Gente, eu quero que você muito. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Depois você medita em Gálatas capítulo 5, versículo 6. E por último, Colossenses 3,14. Você vai crescer muito espiritualmente se você tiver isso em você. Você pode ter certeza disso. Deus vai habitar em você. Eu fico arrepiado de pregar isso. É muito forte, profunda essa palavra. Por isso, olha só o que diz daí. Colossenses capítulo 3, versículo 14. No final da live eu vou colocar acima da live esses 3 versículos para você poder lembrar deles. Então guarda, vamos meditar aqui. Colossenses 3,14. E sobre tudo que você ouviu sobre o Evangelho, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Eita, glória a Deus. Gente, extraordinário isso. Você consegue entender minha linguagem? O Senhor, Deus, ele se manifesta e ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o único filho dele por nós. E o Senhor Jesus, ele deu a vida dele por amor a nós. Ele nos amou, Deus Pai nos amou de tal maneira que ele sacrificou o único filho para nos salvar. E o Senhor Jesus nos amou de tal maneira que ele aceitou o sacrifício, ser o sacrifício para nos salvar. Por isso entenda uma verdade, Deus Pai, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, inclusive o fruto do Espírito é o amor, essa trindade, esse Deus maravilhoso, ele se manifestou com amor em nosso favor. E um detalhe, o Senhor Jesus é o autor e o consumador da fé que opera por amor. Por isso não tem como fugir disso. Nós estamos ligados em Deus, em Cristo. Não tem como nós fugirmos dessa realidade. Por isso quem despreza a palavra de Deus, quem se dá o luxo de odiar alguém, não vai nem ser salvo. Escute o que eu vou dizer. A pessoa que se dá o luxo de não liberar perdão para quem quer que seja, meu irmão, não vai ser salva. Porque o Senhor Jesus, ele diz em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, que se nós não perdoarmos aos homens as suas ofensas, o nosso Pai, Deus, não perdoará as nossas ofensas. E sabe o que representa isso? Inferno. Por isso libera perdão. Você é muito maior do que o ódio, a mágoa que você sente contra qualquer pessoa. Fez um mal terrível. Coitada da pessoa, foi usado pelo diabo, meu irmão. A pessoa que faz um mal terrível para o outro foi usado pelo diabo. E eu vou dizer para você, todas as vezes que nós pecamos, que eu pequei, que você pecou, nós não fomos usados por Deus. Abre teus olhos. Deus usou. Essa é a realidade dos fatos. A maioria das pessoas não quer aceitar que elas foram usadas pelo diabo na maior parte da sua vida. Mas essa é a realidade dos fatos. Toda vez que a gente mentiu, o pai da mentira é o diabo. A gente é filho de quem? Os ladrões não entram no reino de Deus, os bêbados, os efeminados, os sodomitas, os maldizentes, enfim, os idólatras. Vários pecados que levam o homem à perdição, mas Deus nos amou de tal maneira que ele deu a vida do único filho dele para nos salvar. E aí Deus nos perdoa de todos os nossos pecados. Aí um ser humano comete uma coisa contra nós e nós simplesmente olhamos e amaldiçoamos a pessoa. Às vezes, irmão em Cristo. Ontem eu disse para a igreja, imagina uma pessoa que ela mora em determinado bairro e do lado ela tem um vizinho que é irmão em Cristo de outro ministério. E eles não se dão. Qual deles vai para o inferno?
Aí teve a irmã Maria aí de Farroupilha, Deus abençoe a irmã que vai ouvir aí depois a live, amanhã ou depois. Ela disse assim, os dois vão, né? Os dois vão. Primeiro por quê? Porque um não perdoa o outro. Por isso, olha para mim, fácil é amar quem nos ama, mas Jesus disse, amai os que vos maldisse. Amém? Orai pelos que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem. Sabe, amar, o amor é mais forte do que a morte. E o vínculo da perfeição, diz a palavra, é o amor. Então entenda uma verdade, Deus é amor e o vínculo que nós temos com Deus é pelo amor. Por isso você vai na igreja, mas tem ódio de um irmão em Cristo, odeia fulano, odeia ciclano, não libera perdão para A, para B ou para C, você não está ligado com Deus, você está ligado no mundo espiritual da parte do inferno, porque sentimentos do inferno são contrários ao amor, a saber, sentimento, raiva, ira, intriga, brigas, contendas, todo tipo de coisa do inferno. Por isso, com quem você se une? É só olhar para o teu coração e ver. O que você tem dentro do teu coração também determina com quem você está unido. E aí entra um detalhe, a fé opera por amor. Por isso, muitas vezes, oram, e não acontece o milagre, porque elas estão presas em Satanás, estão nos laços do diabo e precisam se voltar para Deus. Inclusive a Bíblia fala sobre isso, pessoas que, sabe, que dão ouvidos a Satanás, que não se firmam no Evangelho, já estão em laço do diabo e vão provar a segunda morte. Meu irmão, você nasceu para perdoar e não para odiar. Você nasceu para amar e não para odiar. Por isso, duas coisas no coração: amor e perdão. Amém? Pronto para manifestar em favor do ser humano, em favor da tua família, em favor de quem quer que seja. Ah, mas missionário, há 20 anos atrás eu tive mais um quebra-pau com um familiar meu, procura ele e pede perdão. Eu odeio meu ex-pastor, procura ele e pede perdão. Você é de Deus. Ontem eu até disse na igreja em Farroupilha, gente, olha bem para mim aqui, vou dizer para você, irmãos, se você está pensando, vamos supor assim, você está saindo de um ministério, você está pensando em vir para a nossa igreja. Primeiro, eu não vou atrás de ninguém. Se o Espírito Santo te trazer, venha. Mas uma coisa eu quero saber, como que você saiu da igreja? Se você saiu magoado com o pastor, eu vou te ajudar a você liberar perdão para ele, porque senão depois você vai me odiar também. Porque olha para mim, em 15 anos a mesma coisa acontece. As pessoas que vêm com uma carga de coisas que elas não resolveram em ministérios anteriores, aquilo ali são sementes do inferno que a pessoa traz consigo e ela vai para outra igreja. Resultado, sabe por que as pessoas pulam muito de igreja em igreja? Por causa disso. Às vezes o pastor fala e a pessoa não consegue entender. Às vezes, claro, tem gente que não entendeu, tem gente que tem o título, mas não é pastor, não foi chamado por Deus. Mas, gente, num contexto geral, olha para mim, eu conheço pessoas que foram por todas as igrejas e nenhuma igreja serve. Aí eu vou dizer para você, é você que não serve. Porque é impossível Deus abrir tantas igrejas e nenhuma igreja servir para você. Se você é uma pessoa tão sincera e verdadeira e tão de Deus, então você tem que ter um ministério. Entende? Mas aí sabe por que a pessoa não abre? Porque ela está cheia de coisa dentro dela. Por isso, gente, toda pessoa que vem para a igreja, vem magoada, vem ferida, primeiro ela vai tratar a ferida dela para daí fazer parte do nosso ministério. E eu vou ajudar essas pessoas. Se você é uma pessoa que já passou por 5, 6 ministérios e você odeia pastor, você tem raiva e você está pensando em vir para a nossa igreja, venha. Você vai aprender a amar e você vai aprender que quem é de Deus perdoa em todo o tempo. Simples assim. Ontem eu disse na igreja, irmãos, a porta da igreja está aberta para todo mundo.
seja quem for, gente, seja crescer em amor. Nós não podemos lançar uma pessoa fora. Nós temos que amar, amar, amar incondicionalmente. Eu vou dizer para você, eu já disse isso. Se eu olhasse para tanta pedrada que eu já levei em 15 anos de ministério, eu não seria mais pastor. Não seria mais. Mas por que a gente é? Porque a gente libera perdão, meu irmão. A gente se acerta, a gente libera perdão, a gente ama as pessoas. Não tem esse negócio de guardar raiva e ira. É loucura, loucura, suicídio. Por isso libera perdão e Deus vai ouvir a tua oração em nome de Jesus. Vamos orar, Pai. Eu oro por todos os nossos irmãos, amigos, Pai. A Romilda também entrou agora, a Neiva também está ligada, a Ione, todos que estão ligados conosco, que Deus vão nos ouvir no decorrer dos dias, das semanas, dos meses, dos anos. Pessoas que vão ouvir, Pai, tão cheias de mágoa, raiva, ira. Talvez pessoas que vão me ouvir, Pai, e tem mágoa de mim por uma palavra dura que foi pregada, uma palavra dita, uma palavra ministrada, uma palavra que feriu a pessoa, Pai. Mas Deus, essas pessoas vão aprender e vão ouvir que é necessário liberar o perdão. Por isso, Deus, eu perdoo incondicionalmente toda e qualquer pessoa. E Deus, assim também peço perdão se alguma vez eu ofendi quem quer que seja. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, dá força para cada pessoa que me ouve, ainda hoje ou amanhã, ligar para o familiar, ligar para o amigo, ligar para o pai, para a mãe, ligar para a pessoa que ofendeu ou para a pessoa a qual ofendeu essa pessoa e Deus se acertar. Porque verdadeiramente, Pai, a fé opera por amor e o vínculo da perfeição é o amor. E, Pai, aquele que não perdoa as ofensas dos homens contra si, também não é perdoado por Ti. Por isso, Deus, todos sabem agora o que devem fazer, e bem-aventurado aquele que obedece e aquele que crê no Evangelho, e eu quebro todas as maldições contra a vida desse meu irmão, minha irmã. E eu te digo, Satanás, na vida deles, tu não toca mais, capeta sujo. Pega teu mal, pega tudo que é teu, bate em retirada, sai morte, sai maldição. Sai obra do diabo, coisa do inferno. Sai dessas vidas em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu entrego em tuas mãos a vida de todos e abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe muito em nome do Senhor Jesus. E uma coisa importante, duas coisas você precisa ter dentro de você: amor e perdão. E você vai crescer muito espiritualmente e você vai ter uma fé violenta, porque a fé opera por amor. Você vai ter uma fé tremenda, porque a fé opera por amor. Eu quero pedir para você que deseja ajudar, nós temos o nosso projeto de construção, construir a sede da Igreja Brasileira Missionária Casa Oração em Farroupilha. Em Farroupilha nós vamos construir a sede da igreja num primeiro momento. E você que deseja contribuir, enviar a sua oferta para a construção da sede. Primeiro, a igreja sou eu e você, a igreja somos nós. Mas nós vamos nos unir e construir a sede da igreja, aonde a igreja vai congregar, aonde a igreja vai servir o Senhor. Amém? Envie a sua oferta. Postei no Face. Eu preciso de 167 pessoas agora que possam nos ajudar com uma oferta de R$300. 167 pessoas. Eu mesmo sou um ofertante desse projeto. Amém? E eu sou o pastor. Uma coisa que eu aprendi em Crônicas 29, você pode ler, que o próprio rei Davi, antes dele convocar o povo para ajudar, ele mesmo ofertou daquilo que era dele. Eu também faço isso. Por isso, uma coisa importante, se levanta. Nós precisamos de 167 pessoas para nós adquirirmos o terreno e construirmos também o prédio em Farroupilha, onde a igreja vai congregar. 167 pessoas com uma oferta de R$300 apenas, gente. Não é 3 mil. Se alguém quiser dar 3 mil, dê. Se alguém quiser dar 1.000, dê. Mas 300 pila, R$300. Plante essa oferta. Você vai ser muito útil para o reino de Deus.
E não vai te fazer falta. E lá em 1 Coríntios 9:6, 9:7 diz: não dê com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Se une conosco. Dentro de 6 meses, já estamos na nossa sede. Por isso ajuda, se levanta. Seja uma das 167 pessoas que vão contribuir com a oferta de R$300. Se você não puder com menos, ajude. Se você é um empresário, você diz: ah, missionário, isso aí para mim é piada, o senhor pediu uma oferta dessas, eu vou ajudar com tanto. Então ajude. Nós temos os nossos projetos de construir a sede da igreja em Farroupilha, depois em Gramado, depois onde quer que Deus nos guiar e Deus nos dirigir, nós vamos estar levantando a sede da igreja. Um detalhe importante: a partir de março nós teremos a Igreja Brasileira Missionária Casa Oração em São Francisco de Paula, em Caxias do Sul. Ok? Pessoal de Caxias do Sul, já fica ligado conosco aí. Nós teremos a Igreja Brasileira Missionária Casa Oração em Caxias do Sul e também em São Francisco de Paula. Então se levante, gente, ajuda a gente a ter essa bênção, a alcançar o objetivo de termos a sede da igreja em Farroupilha e sairmos do aluguel de lá. Amém? Que nós temos um... Então nós pedimos, eu peço aqui, 167 pessoas que possam nos ajudar com uma oferta de R$300. R$300. Isso dá o valor que a gente precisa para a gente encaminhar o nosso projeto, tomar posse do terreno e já começar a construir a igreja, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Deus tem nos abençoado e tem nos dado a vitória, e você também pode se levantar para nos ajudar. Ajude com a sua oferta. Plante a tua semente. 167 pessoas com oferta de R$300. Agência 0507, operação 003, conta corrente 1251, dígito 4, Caixa Econômica Federal, Igreja Brasileira Missionária Casa Oração, isso é Caixa Federal. No Banco Bradesco, eu vou pegar aqui, você pode ajudar também na agência 1775, dígito 2, conta 39973, dígito 6. Banco Bradesco, ok? No visor da live aí os dados, principalmente os versículos que a gente meditou hoje, que é muito forte. Esteja conosco em nossos cultos. Domingo estarei em Farroupilha às 8h30 da manhã. Vem meditar conosco, 8h30 da manhã, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Júlio de Castilhos 507, entrando ali pelo posto Modelo. Irmãos, se alguém saiu da igreja, volte conosco. Se alguém está chateado, aborrecido, zangado por qualquer coisa que alguém tenha feito, volte para a igreja, esteja conosco. Se você se aventurou, foi por outros lugares, respirar outros ares também, e você está, eu preciso voltar, mas eu não me sinto bem em voltar, eu estou com vergonha de voltar, eu tenho um sentimento em mim. Meu irmão, me procura, volta para Cristo. Se você é de outros ministérios, você está zangado, chateado, vem para a igreja. Nós vamos ajudar você a sarar esse coração que é de Deus. O teu coração é de Deus, e Deus ele quer habitar dentro do teu coração. Lê ali 1 Coríntios capítulo 13 em diante, né? Ali tem vários pontos importantes, gente. Vou passar para você aqui. Não posso deixar de passar. Depois eu anoto aqui no visor da live para você poder meditar também nisso. 1 Coríntios 6, o versículo 13, aonde diz que o nosso corpo é do Senhor e o Senhor para o nosso corpo. No versículo 17, daí 6, 17, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. E no versículo 19, ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, que proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Por isso, olha para mim, você pode estar chateado, magoado, zangado, abra teu coração. O teu corpo, o teu coração é do Senhor, e o Senhor para o teu corpo. Deus quer habitar em você. Por isso, venha. Jesus disse: vinde a mim, vós como estáis. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então conta conosco.
Olha para mim aqui, se tem irmão em Cristo, pastor de outra igreja, outro ministério, missionário Luiz Pavan, me ajuda em oração, entra em contato comigo, eu vou te ajudar. Você é de outra igreja, outro ministério, não importa. Se você precisa de ajuda espiritual, conta conosco. 54999548670 é o meu WhatsApp. Se você é pastor, você é obreiro de qualquer igreja que seja, hoje ainda uma irmã em Cristo de outro ministério me procurou, ela serve em outro ministério, ela pediu ajuda e eu quero orar por todos os nossos irmãos em Cristo de todas as igrejas. Pai, eu oro primeiramente pela vida financeira, Pai, dos patrocinadores, pessoas, empresários, autônomos, profissionais liberais, pessoas que vão se levantar, Pai. Deus, esse homem, essa mulher que serão um dos 167 que vão se levantar com essa oferta de 3 e vão ajudar no ministério. Ou mais ou menos também, Senhor, pessoas que o Senhor vai mover para ajudar. Eu os abençoo na vida financeira e determino sejam prósperos e abençoados em o nome do Senhor Jesus Cristo. E, meu Deus, eu oro pelos pastores que estão passando por guerras espirituais, batalhas, obreiros, evangelistas, missionários, pessoas que precisam, Pai, do Senhor. Necessidade de todos, e levanta, Pai, esse homem que está caído, o teu servo, Pai, porque a tua palavra diz que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Por isso, Pai, levanta tantos quantos precisam de ajuda espiritual e sejam todos abençoados em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço, fica na paz de Cristo e até a próxima live.